A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta para dar continuidade a esta série de mensagens sobre experiências com Deus, e neste vídeo eu quero relatar a minha experiência de vocação pastoral. Será que o meu chamado pastoral envolveu uma visão celestial? Será que foi algo tão sobrenatural assim? Bem, antes de dar o meu testemunho, eu quero ler aqui um texto da Santa Palavra de Deus que se encontra na carta aos Efésios, capítulo 4, versos de número 11 e 12, que diz o seguinte: E ele, isto é, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Este texto ele fala sobre os dons vocacionais, e dentre estes dons está o dom do pastorado. O pastorado é um dom de Cristo para a igreja, assim como há diversos dons que o Espírito Santo ministra na vida da igreja. Dentre estes dons há o dom do pastoreio. Pois bem, a minha chamada pastoral, ela começou um pouco depois da minha conversão. Eu já disse em vídeo anterior sobre a minha conversão, que assim que eu me converti, eu senti o impulso para ir para o seminário, cerca de 1 ano ou 2 anos depois. Isso aconteceu no início do século atual, século XXI, ali entre 2000 e 2001. Eu me matriculei na turma de 2001, no Betel Brasileiro, seminário que fica aqui na capital paraibana. Um seminário bastante credenciado, diga-se de passagem, não só no âmbito nacional, mas no âmbito também internacional. A minha igreja me enviou com bastante tranquilidade, já reconhecia este dom na minha vida, embora este dom tivesse que se aperfeiçoar. Eu já pregava na época na igreja, mesmo a meu contragosto, porque eu comecei pregando a contragosto. Eu não queria me dedicar a esta área da pregação, eu gostava mais da área do louvor, mas eu fui sendo envolvido, e quando eu menos esperei, eu estava no seminário. Eu nem sonhava em ir para seminário, muito menos tomar conta da igreja, Mas o fato é que eu fiz o seminário durante 4 anos, também já dei aqui o testemunho de como Deus preparou todas as coisas, me colocando em um trabalho por meio do qual eu ia ter condições de fazer esse seminário, porque na época não tinha seminário como tem hoje em todo lugar, Não tinha seminário no interior da Paraíba. Quem era do interior tinha que se deslocar para a capital, E principalmente ficar alojado no internato do seminário, que era o dobro, do valor da mensalidade do curso. Quem não podia ficar alojado só tinha uma opção, era ficar no regime de externato e se virar para ir e vir. Quem morava aqui na capital era bom, porque pagava as passagens só do bairro para o seminário. Mas e quem morava em outras cidades? Tem algumas pessoas como eu que moravam no interior, umas mais perto de João Pessoa, outras bem longe. Eu morava a 2 horas de João Pessoa, então ficava bastante dispendioso, Mas Deus, na sua providência, tinha preparado para mim um trabalho numa empresa de ônibus, aonde eu consegui um passe livre, Eu tive que deixar meu trabalho na empresa, conforme eu já falei, porque não dava para conciliar, não tinha tempo, Então eu tinha que escolher, e eu escolhi o seminário, E no caso, os donos da empresa deram o passe livre durante todo o curso, E eu pude fazer aquele curso tranquilo. A única dificuldade era o cansaço, porque eu tinha que ir todo dia e voltar, Ou então, às vezes, eu ficava lá no final de semana, E só regressava quando era para fazer as atividades na igreja, que havia o estágio também. Naquele tempo, os seminários tinham os estágios. Não sei se hoje ainda é assim. Tem seminário que não tem estágio, Mas lá tinha, E aconteceu que depois que eu terminei o seminário, a minha igreja queria pedir a minha ordenação, mas eu era solteiro e eu achava muito pesado ser ordenado como pastor sendo solteiro, E eu
tinha dito para Deus que eu só iria um dia ser pastor quando eu me casasse, né? Mas aí tem um detalhe interessante, os meus relacionamentos nunca davam certo, né? Sempre procurei as moças da igreja, né, para me relacionar, mas quando a coisa ia andando bem, sempre acabava se desencaminhando por uma razão ou outra. Hoje eu entendo que era providência de Deus também, não era a pessoa certa para mim, né? E eu sei que eu me entristeci muito com aquilo ali, né? Não entendi por que não dava certo. E o fato é que eu fui adiando, né, a minha ordenação. Neste tempo, eu passei por duas denominações, a minha denominação de origem, na qual eu estou ainda hoje, que é a congregacional, e passei um período na igreja presbiteriana, conforme eu também já dei aqui alguns testemunhos de experiências com Deus no período que eu estive lá, né, com os irmãos. Mas o fato é que tanto na congregacional como na presbiteriana, o clero, né, a liderança eclesiástica queria me ordenar mesmo sendo solteiro. Já me pagava, eu já era assalariado e já tomava conta de congregações com porte de igrejas, mas eu não me sentia preparado psicologicamente. Teologicamente sim, espiritualmente sim, mas não psicologicamente. Eu até cheguei a dizer, brincando, né, que eu não estava com condições de tomar conta nem mesmo de mim, quanto mais tomar conta dos outros. Mas o fato é que eu vim morar na capital, né? E na igreja onde eu sirvo a Deus hoje, né, que é a terceira igreja congregacional de João Pessoa, eu fui finalmente ordenado. E o interessante é que no ano que eu fui ordenado foi exatamente no ano que eu casei. Interessante esse detalhe, eu já tinha um apartamento, né, mas eu disse para Deus, eu só vou ser ordenado quando eu me casar. Eu conheci a minha esposa, né, atual e única, graças a Deus, né. E realmente meu casamento, eu não tenho do que reclamar, foi um casamento mesmo, né? Foi bênção de Deus, de fato, né? Deus preparou todas as coisas. E no ano que eu me casei, foi o ano em que eu fui ordenado. Interessante esse detalhe também, porque não foi segundo a minha vontade. Porque quando eu entrei no processo de ordenação realmente, eu dependia da avaliação da liderança eclesiástica de minha denominação, que por sinal não maneirou em nada, viu? Pelo contrário, pegou, foi bastante pesado, né? A banca, né, examinadora, né, para ordenação é uma banca bastante rigorosa, para os irmãos terem uma ideia, né? Eu tive que correr atrás de folha corrida da polícia, né, mostrando que não tinha nenhum antecedente criminal, faz parte do processo de ordenação, esta documentação. Tive que ir no Serasa pedir uma certidão negativa, né, mostrando que não tinha pendência nenhuma no comércio, né, também faz parte da documentação exigida para ordenação, além de outras documentações mais, não só da igreja, mas documentações pessoais. Graças a Deus, ficha limpa em todos os sentidos, né. Então, no primeiro teste passei, mas já foi um teste bastante criterioso. Além disso, eu tive que fazer teste psicotécnico para testificar que eu não era doido, né? Tive que fazer uma prova teológica com quase 80 questões. Tive que fazer uma defesa de monografia, defendendo um tema bastante complexo, que foi o tema da Santíssima Trindade. E por último tive que passar pelo conselho eclesiástico, né, os pastores mais experientes da denominação. Inclusive nesta última etapa eles falaram para mim algo bastante gritante, né? Eles disseram assim para mim: olha, você passou por todos os testes, mas se a gente entender que ainda não é o tempo de você ser ordenado, né, você vai ser reprovado, você não vai ser ordenado não. E eu disse, por mim tudo bem. Eu fui com a minha esposa. Passamos um dia inteiro lá, tivemos que dormir na sede da denominação, que fica em Recife, onde acontecia a banca. E no caso, eles fizeram lá as entrevistas comigo, com a minha esposa. E depois de todas as avaliações, objetivas e subjetivas, eles entenderam que eu estava preparado para a ordenação pastoral e deram as boas-vindas, né? Marcaram o culto de ordenação. Eu fui ordenado exatamente na igreja onde eu sirvo a Deus hoje. Nesta mesma igreja eu fui eleito pastor auxiliar, né, onde servi durante
uns 3 anos como pastor auxiliar, mas já tinha servido antes como membro mesmo, como seminarista, né? Sempre envolvido em todos os departamentos da igreja. E depois fui eleito para pastorear uma igreja no Rio Grande do Norte, né? Onde passei 2 temporadas. Depois eu voltei, né, a convite da igreja local de novo, e estou aqui servindo a Deus como pastor, né? Eu posso dizer para você que é uma vocação espinhosa, né? Não é fácil, mas por outro lado é uma vocação gratificante, porque é um dom do Espírito Santo, né? É um dom do próprio Cristo, e eu não sou nem digno, né, de ser participante, né, desta vocação, deste dom, mas aprova o Senhor me chamar para esta finalidade. Eu tinha o pensamento, né, antes de ser ordenado, de servir ao reino de Deus como um oficial da igreja comum mesmo, como um presbítero, né? E como professor de seminário, porque eu cheguei a lecionar em alguns seminários aqui de João Pessoa, em 5 ou 6 seminários. Então eu estava muito satisfeito no que eu estava fazendo. Eu lembro que até certa vez o pastor, né, que era meu tutor, chegou para mim e queria me credenciar como evangelista, mas eu disse para ele: eu não tenho esta característica, né? Se fosse para ser um oficial de igreja, já seria melhor, um presbítero, né? Eu disse para ele, né? Estava disponível, mas para evangelista eu não tinha essa aptidão, né? Mas eu sei que o tempo foi passando e sempre se testificava de que o meu chamado era o pastoral mesmo. E depois o próprio pastor chegou para mim, né, e disse: olha, nós vamos dar entrada na sua ordenação pastoral e nós cremos que vai dar tudo certo, né? E de fato tudo ocorreu tranquilamente. Teve até uma irmã que chegou para mim e disse: olha, irmão, né? Na época eu tinha acabado de ser ordenado. A sua vida deu uma guinada de 360 graus, não foi? Você casou, comprou um apartamento, foi ordenado, uma bênção completa, né? Eu disse: realmente, graças a Deus. Mas não foi fácil, viu? E também não foi do dia para a noite, porque a chamada pastoral, a vocação pastoral, ela é bastante difícil, né? E é necessário um preparo real, não só acadêmico, mas também um preparo espiritual. Eu tive que passar pelo seminário dos homens e também pelo seminário de Deus para chegar onde eu cheguei. Que Deus abençoe a sua vida, que este vídeo sirva para a sua edificação. Peço para que você assine o canal, né? Interaja aqui conosco, porque não é fácil fazer estes vídeos e tudo é para a sua edificação espiritual e para a glória de Deus. Amém.